Salve, salve, galera, show do meu coração. Estou aqui, professor Evandro Gomes, com mais uma super vídeo aula para você que está se preparando para o Enem e para os concursos que estão chegando. E hoje, galera, após a vinheta, falaremos de um dos sistemas mais complexos para o ensino médio. Então, por isso, um dos mais cobrados de via direta ou indireta, sistema digestório. Vamos encher o bucho, galera, e vamos embora. Biologia Show, roda a vinheta. Vamos embora, porque olha só o quadro aqui atrás, como é que tá? Muita coisa show, né, galera? Então vem comigo, se liga aqui no titio Evandro, vem dar o gás, vem comigo, galera. Vamos falar sobre sistema digestório. Na fisiologia, quando a gente conversa sobre o sistema digestório, precisamos ter um máximo de cuidado com muitas situações. Primeira coisa é você conhecer a anatomia do sistema digestório. Então vamos aqui por partes, tá? O nosso sistema digestório, é importante sabermos o seguinte: o que é digestão? Quando nós falamos em digestão, nós temos um processo onde nós temos ação química e mecânica, onde o objetivo é quebrar exatamente o que? Os componentes maiores, ou seja, os macronutrientes, na condição de deixá-los na situação de micronutrientes para absorção e posteriormente para serem colocados diretamente, obviamente direcionados para as células, para aí sim termos o equilíbrio, a chamada homeostase. E aí podemos realizar todas as nossas ações. Tranquilo? No processo de digestão, comer bem não é comer muito, é comer de forma diversificada em termos nutricionais. Então estamos falando em estar bem nutrido, não comer muito. Então a gente começa a entender o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma boa mastigação. E para isso nós temos o que? A porção superior do sistema digestório, onde nós vamos começar a falar aqui, ó. Tem o nosso amiguinho aqui para a gente começar a analisar e discutir um pouco, tá? Então, galera, veja que tem muita coisa para a gente conversar. Por isso nossa videoaula, quer dizer, nós vamos dividir o sistema digestório em duas aulas, tá? Então você pega essa daqui, terminou essa aula, já parte para a segunda, ok? Para não ficar um negócio tão longo, né? Mas vamos aqui. A boca, pessoal, já analisando aqui, existem as estruturas que são estruturas anexas. Então aqui é a questão da boca. A boca é a porta de entrada para tudo, inclusive para doenças também. Então o que acontece? Quando a gente pega aqui, nós temos aqui a boca, falaremos dos dentes agora um pouquinho, não entraremos em tantos detalhes, porque existe toda uma condição específica para isso. Mas saber o quê? Que aí vem aquela questão, a questão da parte mecânica da digestão. Qual é a porção quando nós falamos aqui? Poxa, Evandro, quando você fala na condição mecânica da digestão, então você fala no que concerne aqui. Então vem a primeira condição aqui, galera, é a mastigação, né? Então nós temos os dentes, onde há uma distribuição, onde você pega aqui na frente, então você pode até com a tua língua mesmo, aí você está aqui assistindo esse momento. Nós temos dois, então vamos pegar por M arcada. Como assim? Nós temos duas arcadas, superior e inferior, formando a arcada geral, total, onde cada arcada ela é dividida em M arcadas, certo? Então se a gente pega uma M arcada e são quatro, nós temos por M arcada. Dois incisivos, um canino, dois pré-molares e 3 molares. Só que esse terceiro, algumas pessoas não estão tendo mais essa condição, porque está entrando exatamente na questão da evolução como um órgão vestigial, perdendo sua função original, então ele não está aparecendo em algumas pessoas. Diante disso, nós vamos ter 8 dentes por M arcada, contando com o terceiro molar, totalizando aí 32 dentes, já que nós temos 4 M arcadas, beleza? Um trabalho do processo de mastigação. Mas, Evandro, a parte mecânica da digestão é só mastigação? Não, pessoal. Nós temos também um processo chamado de deglutição e existe também um processo chamado de peristalse. Então, são os eventos mecânicos da digestão.
Quais são os eventos químicos? Bom, os eventos químicos da digestão, aí nós temos, obviamente, a ação das enzimas, tá? E também, de certa forma, a ação da bile. E aí a gente vai conversar sobre os sucos digestórios que existem, como é que eles atuam. Mas aqui nós estamos exatamente mostrando que uma parte introdutória para você ter noção da importância e da complexidade desse sistema. Então, vamos lá. Temos as glândulas salivares, são 3 grupos de glândulas salivares: submandibulares, ou antigamente chamadas de submaxilares. Mas, Evandro, eu só tenho uma mandíbula, por que eu coloco submandibulares e não submandibular? Galera, porque na verdade você tem glândulas, então é a nomenclatura das glândulas, não relacionada à questão da sua posição especificamente, se bem que elas estão posicionadas na parte onde o poro, ou seja, a porção que você tem o ducto de saída dessas glândulas, elas ficam exatamente um pouco abaixo da língua na lateral, onde nós chamamos aí, ó, do freio da língua, né? Chamamos de freio da língua. Então, logo na basezinha, você tem a saída onde tem uma secreção mais líquida. Nós temos as sublinguais, essas sim ficam abaixo mesmo da língua, mas não sua saída lá. E nós temos as parótidas, que ficam nessa região do pescoço, e essas glândulas parótidas podem sofrer ação, por exemplo, de vírus, causando uma parotidite, mais conhecida como cachumba ou papeira. Então é o seguinte, o conjunto da secreção dessas benditas glândulas salivares formam o que nós chamamos de saliva. A saliva, ela vai ser estimulada a ser liberada por N fatores. Então vamos lá. O que faz com que eu comece a babar? A própria mastigação, esse é o principal fator, é o ato mecânico de mastigar. Quando você põe o alimento, isso vai estimular a salivação. 2, fatores psíquicos, como você está saindo de repente no céu, hora que você está assistindo esse vídeo, mas se for na hora do almoço ou na hora do jantar, você sente um cheiro de uma carne, caramba, aquele cheiro. Então a questão, você visualizar, são fatores psíquicos que podem levar você à salivação, também pode ser chamado de insalivação. Então esse processo aqui é decorrente exatamente de fatores mecânicos ou psíquicos, tá ok? Onde na saliva nós vamos encontrar aí sim a primeira ação enzimática do sistema digestório. A primeira ação enzimática do sistema digestório, pessoal, nós temos exatamente aqui no processo de liberação de uma enzima chamada de amilase salivar. Se liga, a amilase salivar, anteriormente essa mocinha ela era chamada de pitialina. Pitialina. Esse termo ele não é que ele deixou de ser utilizado, está deixando. Então, pessoal, hoje os livros de medicina, de bioquímica, trabalham com amilase salivar. Mas, Evandro, não é redundante eu falar amilase salivar, porque só existe amilase salivar? Não, galera. Existe também a amilase pancreática. Qual é o objetivo da amilase salivar? Olha, o nome já está dizendo, né? Então, nós temos, galera, presta atenção. Neste caso, o início da digestão dos carboidratos, especialmente a questão do amido, começa, não é que começa e termina. Então nós temos o início na boca pela ação da amilase salivar presente na saliva. Evandro, só existe amilase salivar na saliva? Não, galera. Existem outras substâncias importantes também. Existe a lactoferrina. Exatamente, a lactoferrina é um tipo de proteínazinha que ela também atua naquela região, porque quando você se alimenta, as bactérias vão desenvolver ali. Então a lactoferrina é uma forma, tá, de minimizar a ação de bactérias que vão puxar o ferro. Então é uma proteção que a gente tem. Outra coisa, imunoglobulina A. Nossa saliva, então tem uma defesa ali, sim, a nossa saliva tem uma defesa, sim, através da imunoglobulina A, ou seja, a IgA também está presente, não só na saliva, como nas lágrimas também. Só uma dicasinha, mas o importante para nós aqui na digestão é a amilase salivar, fechou? Muito bem. E a língua, né, que é aí presente nessa região da boca, a língua
tem várias funções. Ah, Evandro, a função da língua é só a questão do paladar. Galera, não é. Logicamente, nós temos a questão do azedo, nós temos a questão do doce, do salgado, do amargo. Muita gente pensa que aquela posição, caramba, eu só vou sentir o sabor doce se eu colocar lá a ponta da língua. Não, você pode sentir o sabor doce em qualquer parte da língua, só que você vai ter uma concentração maior de papilas nessa região, né, que é chamada região frontal, né, da língua. Agora o detalhe é o seguinte, a língua não serve só para a questão de sabores, veja bem, a questão também em relação, porque fala-se em papilas gustativas, nós temos outros tipos de papilas que também são responsáveis pela densidade do alimento, percepção de densidade e temperatura. Então existe toda uma condição epitelial sensitiva presente na língua. Além de que a nossa língua, se você tem a língua preta, ela dificulta a tua dicção, então ela é importante também para um processo da fala da sua dicção. E também a língua é responsável em manipular o alimento que você está mastigando. Pode perceber que normalmente a gente mastiga mais de um lado. Quando você vai a um dentista, você pode ver que você faz uma extração do dente naquele lado que você mastiga. Quando você passa a mastigar para o outro lado, você vai passar uns 2 dias aí para se acostumar. Então, você acostumou a mastigar de um lado. E nós temos essa mania mesmo, isso é normal. Então, o que acontece? A língua ela é responsável em manipular esse alimento. E quando essa língua ela é responsável manipulando esse alimento, vai empurrar o alimento, ou seja, o bolo alimentar para a porção lá atrás, essa porção posterior, e nessa porção posterior lá atrás, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter exatamente o que? A ação de uma outra coisinha lá agora no sistema digestório, que passou aqui ó, pela goela, chega até essa região e nós temos o palato mole. Evandro, qual a função do palato mole? Está ligado diretamente ao processo de deglutição. Então nós estamos falando das primeiras ações mecânicas e químicas da digestão. Então, quando o alimento chega aqui, a deglutição passa pela faringe, que é um órgão que ele simplesmente é um órgão que participa de 2 sistemas, sistema digestório, que nós estamos vendo, e sistema respiratório, e aí vai ser direcionado. Presta bem atenção agora no seguinte. Vocês estão vendo aqui nesse rapazinho que eu dividi aqui, são 2 tubos, um azulzinho, anterior, na frente, e um posterior atrás, tá? Que é esse pretinho aqui, e aqui no final tem uma coisinha vermelha, ok? Esse na frente, esse chamado de anterior, nós temos o sistema respiratório. Aí existe a entrada da laringe. A laringe é o sistema respiratório. Nessa entrada da laringe, ela é chamada, essa entrada, eu vou puxar aqui rapidinho, ó, ela é chamada de glote. Isso aqui é a entrada da laringe. E existe um tecido cartilaginoso, elástico, que sobre a glote, que esse tecido cartilaginoso é chamado de epi sobre a glote. Então é a epiglote. Quando a gente ingere algum tipo de alimento, seja alimento sólido, líquido, o que é que acontece? Imediatamente há um estímulo involuntário, onde a epiglote fecha, impedindo a passagem do alimento para onde? Para essa região, que é a região do sistema respiratório, e vem laringe e posteriormente traqueia, onde o alimento, o bolo alimentar, será direcionado para onde? Para o tubo digestório, indo em direção ao esôfago. Evandro, se eu estou comendo de repente, aí eu respiro, estou falando aquela coisa toda, e aí eu abro, né, a epiglote. Então, se você abrir, na hora que você, não é que você vai abrir, né, porque é um processo involuntário, mas você está comendo, por isso não se aconselha comer conversando, né, porque de repente, o que pode acontecer? Essa epiglote, ela abre e o alimento, ou vestígio, né, sólido, alguma coisa, pode passar para cá, onde você vai engasgar. E aí, obviamente, vamos dizer assim, algumas providências devem ser tomadas. Uma vez que a pessoa engasga, pode ser tomada aqui, neste caso, o mecanismo chamado de massagem ou método de Heinrich, onde o indivíduo tensiona a porção abdominal para promover uma pressão para expelir aquele substrato ou, enfim, substância estiver ou produto estiver impedindo a passagem de ar.
Beleza? É método de Heinrich, ok? Muito bem, partindo aqui para o sistema digestório, vamos pegar aqui tudo lindo, maravilhoso, normal, vai passando. Então o alimento chega, passa pelo esôfago, ou melhor, chega até o esôfago. Galera, no esôfago, o que é que nós vamos ter aqui no esôfago? Presta bem atenção. Gente, no esôfago nós vamos ter o início da peristalse, como é o início dos movimentos involuntários determinados por tecido muscular e aí liso. Então o que acontece? Nós temos o estímulo da peristalse a partir do esôfago, não a partir do estômago. Então começa aqui no esôfago, não é na faringe de jeito nenhum, é esôfago. E o esôfago, ele começa onde? O esôfago, ele começa, você prestar atenção, nós temos esse osso aqui no meio do peito, que é o chamado osso externo, né? É o externo com S. Então nós temos o osso externo. E é o que vai acontecer? Você vai perceber que existe uma junção aqui da clavícula, tá? No osso externo. Então essa junção aqui, você tem exatamente o que? É a estrutura chamada de istmo do externo. E vai mais ou menos cerca de 10 a 12 centímetros no indivíduo adulto, até a porção chamada de apêndice xifoide do externo. Então, o tamanho do externo. É o finalzinho mesmo. Esse aqui é o tamanho do esôfago do indivíduo adulto, numa forma padronizada. Então, tem aproximadamente 12 centímetros. Você tem aqui a contração, ou seja, o peristalse, que é um movimento involuntário, chegando até o estômago. Só que, o que acontece? O esôfago se liga ao estômago através de quê, galera? Presta atenção. Através de uma musculatura, tá, anelar, formada por 5 anéisinhos musculares. Essa estrutura é chamada de esfíncter, esse tipo de musculatura é chamada de esfíncter. E no caso aqui, como fica próximo ao coração, imagina aqui, ó, que nós temos o lado esquerdo aqui, né? Você que está, obviamente, assistindo, então você está vendo na condição, onde você tem lado esquerdo, desse é o lado esquerdo fica o coração, e aqui vem o lado direito. Muito bem. Então, o que acontece? Como fica próximo ao coração, esse esfíncter foi chamado de esfíncter cárdico ou cárdia. Então, o que acontece? Ele vai tensionar o bolo alimentar. Eu vou colocar aqui, ó, esse bolo alimentar, ele vai passando gradualmente para o estômago. E aí é o seguinte, pessoas que têm dificuldade, por exemplo, nesse esfíncter cárdico, cárdia, isso acontece, por exemplo, em crianças recém-nascidas que não estão com essa musculatura ainda desenvolvida. Porém, em pessoas adultas, idosos e jovens também, você pode ter essa musculatura também um pouco defeituosa, onde pode ocorrer um retorno, processo chamado de refluxo, é muito comum. Então, para isso, as pessoas precisam regular a alimentação, diminuir a ingesta de água durante, né, a refeição e, óbvio, de líquidos, não são água, mas líquidos de uma forma geral. E existem medicamentos específicos para tratamento de pessoas que tenham, obviamente, o refluxo, ok? Bom, uma vez que o bolo alimentar chega no estômago, aí nós teremos a ação gástrica. Evandro, qual é a ação gástrica? Então se liga aí, galera. Quando o alimento chega, toca no estômago, e o estômago é o seguinte, é como se fosse um liquidificadorzinho, onde ele não vai ficar parado, vai ficar lá mexendo ali internamente, certo? E aí o que acontece? Eu tenho células específicas ali no estômago. São chamadas de células, eu tenho as células fúndicas e eu tenho as células parentais, fúndicas e parentais, ok? Muito bem, elas são responsáveis pela formação do suco gástrico. Então o que acontece? Se liga aqui nesse esquema. O estômago, assim, o sistema digestório, ele é revestido por uma serosa. A serosa aqui é o peritônio, né? Isso externamente. Internamente, o estômago, agora o estômago especificamente, ele é protegido por um muco chamado de mucina, que protege a parede interna do estômago contra a sua acidez. Não a acidez do estômago, mas do ácido está contido no estômago. Então, o que acontece? Quando o bolo alimentar chega no estômago, imediatamente células especializadas do estômago começam a liberar um hormônio chamado de gastrina. Se liga. Essa gastrina vai agir no próprio estômago. Então, a sequência é essa aqui, ó. O bolo alimentar chegou no estômago, o estômago libera a gastrina. A gastrina age aonde? No estômago. Fazendo com que esse rapazinho, através de suas células específicas, fúndicas e parentais, como o Evandro,
células fúngicas e parentais ou principais comecem a liberar o que? HCl, o ácido clorídrico, e pepsinogênio, ou seja, proteína, e eu tenho um ativador proteico aqui, é um ativador enzimático, o HCl. Muito bem, e esse conjunto aqui formará o que nós chamamos de suco gástrico. Poxa, o que o HCl vai fazer? O HCl vai tirar 6 peptídeos do pepsinogênio, ativando-o em pepsina. O detalhe é o seguinte, a pepsina vai agir onde? Nas proteínas que você ingeriu, daquele bolo alimentar. Se liga, apenas nas proteínas. Então é o seguinte, no caso aqui, nós não teremos a digestão total, mas a digestão inicial das proteínas, formando, a partir da ação da pepsina, peptonas e proteoses. Ou seja, eu pego a proteína, que é um polipeptídeo, e vou quebrar em polipeptídeo menor, mas não de caráter proteico. Lembra? Nem todo polipeptídeo é uma proteína, mas toda proteína é um polipeptídeo. Se ligou aí? Então o que acontece? Formando o quimo. Esse quimo ele é extremamente ácido, galera. Esse cara é muito ácido. Lógico, tem a ação do HCl. O HCl tem um pH em torno de 1,8, 2,1. Ele é mais ácido do que o ácido sulfúrico. Por isso a mucina é importante para a nossa proteção. Mas tem um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Vejam que nós temos a liberação, ó, eu falei ali número 4, né, que é a liberação do suco gástrico, e eu tenho aqui, olha só, o bendito HCl, que é o número 5, ativando pepsinogênio em pepsina, e essa pepsina, obviamente, vai agir nas proteínas, e aí formando o que? Uma massa ácida no final, chamada de quimo. Só que tem um detalhe, se você prestar atenção, vejam que o pepsinogênio, quando forma aqui a pepsina pela ação do HCl, a própria pepsina, ela vai ativar mais pepsinogênio e pepsina. Galera, quando você tem esse aqui, veja bem, a condição da holoenzima ativando seu zimógeno, não entendi, Evandro, ou seja, a proteína ativa, né, a enzima ativa, atuando sobre sua forma inativa, produzindo mais dela na condição ativa, esse processo é chamado de autocatálise. Então, a pepsina realiza autocatálise. Se ligou aí? Meu irmão, é informação show. Caraca, como é que eu posso ter um problema gastro aqui, Evandro? Que problema gastro pode acontecer? Cara, o excesso de anti-inflamatórios, ou seja, pessoas tomam muito Torcilax, ibuprofeno, tomam, por exemplo, muito Dorflex, e enfim, anti-inflamatórios, de uma forma geral, eles irritam a mucosa gástrica. E aí o que acontece? Você vai liberar muito HCl. Então eu libero isso aqui independente de quem? Do pepsinogênio. Aí o que vai acontecer? Esse HCl vai começar o quê? A destruir a mucina, atingindo a parede interna do estômago, causando, no caso, uma inflamação. É a gastrite. Uma vez que isso permanece, continua, o indivíduo não cuida, essa inflamação torna-se uma ferida, e essa ferida evolui para uma úlcera péptica. Então tem que ter muito cuidado, porque ela pode vir acometida de uma bactéria chamada Helicobacter pylori, e aí o bicho pegou, porque aí, se não cuidar, pode extravasar, promover um rompimento, e o dano pode ser complicado. Então, nessa videoaula aqui, galera, eu vou dizer assim, é sistema digestório parte 1. Nós falamos aqui, nós falamos sobre a questão da parte superior, mastigação, peristalse, os dentes, e fechamos aqui com o quimo no estômago. A aula número 2, que você vai assistir, não deixe de assistir, que é um complemento. Aí nós vamos falar quando o quimo chega no intestino delgado, e aí a gente vai falar linda e maravilhosamente como é que funciona toda a ação enzimática no intestino delgado. Beleza, galera? Então, Biologia Show, Evandro Gomes, nessa aula número 1 de digestório, aguardando vocês para a aula número 2. Vamos lá, galera, valeu, até daqui a pouco, tchau, tchau.